Gostaria inicialmente de dar uma boa noite a todos vocês e dizer que esse depoimento a respeito desse acidente que está ali, eu o fiz uma única vez num jantar da DONEP, na cidade de Augusto Pestana. Eu creio que foi na mesma época em que o Zago, o Gugliani e outros preletores foram para a região das Missões e nos designaram para cada um ir fazer um jantar. Augusto Pestana fica na região das Missões, em Juí, Santo Ângelo, também lá. E eu tenho um testemunho que eu dou nos jantares há cerca de 25 anos. Que eu estou completando hoje, esse ano de Adonep. Doutor Edson, você quente? Tudo de prata. Sim. Está escondido aí. A rosa também com a rosa. Mas então, eu não costumava dar esse testemunho, sim aquele do naufrágio do barco comigo no Pantanal do Mato Grosso. E naquela noite, não sei por que razão, eu resolvi contar esse testemunho que eu vou relatar agora. Foi feito o anúncio do jantar em Augusto Pestana, e naquela noite houve um evento, não sei se de médicos, de odontologia, alguma coisa assim que a cidade, mesmo sendo pequena, arrebanhou muita gente. E na hora do jantar, que foi no restaurante da rodoviária de Augusto Pestana, duas senhoras apareceram. Quando nós compusemos a mesa diretora, tinha mais oficiais da DONEP do que convidados. Duas pessoas apenas. O casal, dono do restaurante, e no fundo a gente não via três cozinheiras. Quando terminou o jantar, nós costumamos fazer um convite. E para nossa surpresa, de todos os oficiais que estavam lá da DONEP, as duas senhoras vieram à frente. O casal, que havia preparado a janta, veio à frente, e as três cozinheiras. Então foi um jantar que deu 150% de decisões. Eu nunca tinha visto. O pessoal da DONEP de Juí, que organizou o jantar, ficou também bastante entusiasmado com isso. Mas vamos então retroceder ao ano de 2001. Em primeiro lugar, era um domingo. Eu saí de Torres para Porto Alegre por volta de 8 horas e 45 minutos da manhã. Eu dirigi o carro, o Manuel Tavares de Jesus, que é o fundador da DONEP aqui no Rio Grande do Sul, do meu lado, e atrás a Maria do Carmo e a Marisa, minha mulher. Nós saímos então em direção a Porto Alegre, porque eu havia dito para minha filha, meu genro e a minha outra filha, eu chegaria em casa para fazer um churrasco, e o Manuel também ia fazer na casa dele, porque a neta completava 15 anos de idade. Muito bem. Por volta de 9 horas, ou seja, 15 minutos depois, aconteceu o acidente. Agora eu queria que mudasse o slide para nós seguirmos. Em 3 lugares diferentes, 3 pessoas, 3 casais, tiveram uma visão do acidente. O Jorge Moraes e a esposa haviam casado, estavam de lua de mel em Portugal, e o Jorge percebe o acidente, sonha com o acidente, Deus dá a visão para ele,
E ele acorda a mulher e diz assim: eu tive um sonho, uma visão de um acidente que eu estava com o Adilson no carro. E como o Adilson não saía do carro, eu achei que ele tinha morrido. O que ele faz? Ele e a mulher oram e repreendem aquele acidente, porque o Jorginho estaria junto comigo no carro. Mais um slide. Em Porto Alegre, naquela semana que antecedeu o acidente, e esse testemunho ele tem mais valor porque ele é confirmado agora, porque a Laura e o Zago estão aqui. Naquela semana o Zago e a Laura estavam fazendo... Mesmo jeito. Sim, mas naquela semana vocês levantavam 4 horas da manhã para orar e depois iam dormir um pouco para retomar as suas atividades. Mas como era um domingo, vocês acordaram perto de 6 horas. E aí tu disseste para Laura: Laura, Deus me mostrou um acidente com o Manuel. Um carro sinistrado, um acidente grave. Vamos orar pelo Manuel. A Laura disse assim: e vamos orar pela Maria também. Repreender o espírito de morte. Então vejam vocês, primeiro Portugal, uns 20 dias antes. No dia do acidente, o Zago e a Laura. Outro slide. Então o Zago teve a visão desse acidente, via a pessoa do Manuel, despertou, acordou a Laura e disseram que iam orar pelo Manuel, mas a Laura disse assim: vamos orar também pela Maria. Mais um slide. No dia do acidente, também em Porto Alegre, o Robério, que é um compositor evangélico, marido da cantora Elda Marcon, haviam também recém-casados, estavam recém-casados e tomavam café da manhã, 8 horas, ou seja, 15 minutos antes do acidente. O Robério fala para Elda, diz assim: Deus está me mostrando um acidente aqui gravíssimo, mas eu não identifiquei nenhuma pessoa. Eles interromperam o café e foram para a oração para repreender o espírito de morte que estava naquele acidente. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou está no livro de Mateus. E esse dicionário Buchla, ele diz que a oração cristã baseia-se na convicção de que o Pai Celestial tem providencial cuidado sobre nós. Então, Deus, quando ouve a oração, Ele realmente tem muita providência para nós que oramos. E aquele versículo de Mateus, capítulo 10, verso 29 e 30, ele exemplifica. Uma outra, na sequência, o mesmo dicionário diz que Deus é cheio de eterna misericórdia, conforme Tiago 5,11, ouvirá e responderá às petições dos seus filhos da maneira e no tempo que ele julgue melhor. Tiago 5,11. É outro versículo que esclarece bem essa situação. A oração deve ser feita, então, com toda a confiança. E Filipenses 4,6, Paulo diz que a gente não deve estar ansioso por nada, e sim confiar, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. Embora Deus saiba de tudo aquilo que necessitamos antes que lhe pedirmos. Esse versículo, esses dois versículos, esclarecem também a providência que Deus tem para conosco.
Outro versículo, que está em Mateus 26 e 30, que esclarece essa... Onde é que volta aqui? A retornar. Então, esses 4 versículos, 5 versículos, mostram aquele cuidado que Deus tem até com as aves dos céus e também com os cabelos da nossa cabeça, que nada cai, nenhum deles, nenhum fio, sem o consentimento ou conhecimento de Deus. Muito bem. Isso ainda a respeito do que diz o dicionário Buckley. Agora, as causas do acidente. 2 anos e pouco depois, nessa data que vocês estão vendo, por volta do meio-dia eu havia entregue um jejum. Para quem está pela primeira vez na DONEP e não tem conhecimento, nós temos o dever e às vezes obrigação de suspender a alimentação e bebida quando nós temos que realizar alguma obra, um jantar, alguma palestra, alguém que vai pregar na igreja, então se prepara, se abstendo da alimentação e da bebida. Por volta do meio-dia, então, eu fiz uma entrega desse jejum e apareceu ali no Palácio do Ministério Público, onde eu estava exercendo uma função gratificada, Luiz Antônio Saraiva Franco. Ele era analfabeto, mas um homem extremamente usado por Deus, porque ele abria a Bíblia e, sem saber o que estava escrito, ele colocava o dedo em cima de uma página e perguntava: o que está escrito aqui? Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, tá. E ele então pregava sobre esse versículo. Ele é tomado numa língua celestial e revela para mim, isso 2 anos e pouco depois, parcialmente as causas do acidente. E diz que eu seria usado na obra de ganhar almas para Cristo. Nesse mesmo dia, por volta de 16, 17 horas, eu fui a uma igreja dirigida pelo falecido pastor Adílio Rodrigues de Oliveira, e nessa igreja estavam 2 grupos de pessoas, porque o culto já havia terminado. Aí eu fui com a minha mulher, a Marisa. E aqui havia uma mini livraria, onde eu estava conversando com o responsável, e mais ou menos ali, quando está o Ari, estava um outro grupo de pessoas. O Dilson, que era o responsável pela livraria, diz assim: irmão Gideão, esse aqui é o irmão Adilson. Conhecesse o Gideão Madeira. O Gideão vem daquele jeito assim, não diz boa tarde, não diz muito prazer, e começa a falar a mesma língua que o Luiz Antônio havia falado ao meio-dia. Falava naquela língua e disse o seguinte: houve uma reunião no inferno e deliberaram matar o irmão, mas Deus impediu. E falava a língua, e falava a língua, e falava uma língua que não se entendia. Disse assim: o irmão não está andando com as suas próprias pernas, e sim de um anjo. Deus vai levá-lo a lugares distantes, dentro e fora do Brasil, e muitos aceitarão a Cristo pelo seu testemunho, por sua pregação. Após essa revelação que eu fui entender as causas do acidente. Uns meses antes do acidente, uns 3 ou 4 meses, nós havíamos feito uma reunião em Torres. O Eloy da Silva Dutra era o presidente do capítulo 4, e nós ajudamos a fundar o capítulo de Torres. E em dezembro, novembro, dezembro, eu fui convidado para ser o primeiro palestrante. Nesse jantar havia um cidadão que depois quis saber do pessoal da DONEP quem era o responsável pela DONEP.
e disseram assim: é o Eloy da Silva Dutra. Muito bem. Sem nenhuma explicação lógica, o Eloy se desentende com o Escritório Nacional, vai para Curitiba, e eu, pela terceira vez, assumo a presidência do capítulo 4. Muito bem. Passados alguns dias, a mesma pessoa insistiu com o pessoal de Torres. Quem é que orienta, quem é que sustenta o pessoal do capítulo de Torres? É o doutor Adilson. Bom, e alguns dias depois, conforme vocês viram, aconteceu o acidente. Deus permitiu o acidente, mas deu livramento, até porque queria testar a nossa fidelidade. Quando o carro desgovernou e era iminente o acidente, a Marisa só disse uma frase assim: Senhor Jesus. Não sei se vocês lembram da BR-116, município de Três Cachoeiras. Quem saía de Torres era uma pista simples, né? Não dupla, e curva para a direita, para a esquerda, e Bananeiras. Quem vem de Torres para Porto Alegre, as Bananeiras à direita. E mais ou menos 1 palmo de altura tem um desnível do asfalto para a terra. Tinha, agora não tem mais. Aquilo ali foi muito usado pelos bruxos, rezadores, porque diziam que havia muita energia ali. Hoje Deus terminou com a energia deles, porque está uma estrada nova, duplicada. Então, quando eu seguia atrás de uma carreta, aquela carreta que ela é redonda, é um túnel, dá para carregar vinho, carregar leite, carregar combustível, é um caminhão enorme. Então eu vinha atrás desse caminhão, a uma distância como daqui a filmadora, mantendo essa distância, porque à minha esquerda havia uma faixa contínua amarela. Significava que não poderia ultrapassar. Numa curva, essa carreta perdeu uma mola, ou ela passou em cima de uma mola, que tem mais ou menos essa espessura, assim, 5 a 7 centímetros, e ela é côncava, ferro fundido. Normalmente as pessoas que gostam de faca, facão, mandam fazer desse material. E aquela mola passou a ser um bumerangue vindo na minha direção. Em fração de segundos, se eu tivesse tirado um pouquinho para a esquerda, aquele ferro ia pegar no rosto do Manuel e ia estraçalhar. Nós estávamos em torno de 80 km por hora. Se eu permanecesse na minha mão, o ferro ia bater na minha cabeça e ia despedaçar. Qual é a atitude? Ir para o acostamento. Só que no acostamento, como eu disse para vocês, tem 1 palmo de altura, termina o asfalto e começa a terra. E o carro girou para um lado e para o outro, as bananeiras passavam rapidamente, e eu quis voltar para a rodovia. Quando eu virei a direção para a esquerda, aquele degrau funcionou como uma catapulta. O carro girou 3, 4 vezes, foi para a contramão, e embora fosse um mês de janeiro, graças a Deus não via ninguém do outro lado. Que nós batemos num eucalipto que precisava quase 2 pessoas para abraçar aquele eucalipto. Saímos do carro com muita dificuldade, ajudados pelas pessoas que estavam ali. A Maria do Carmo, quando deitou na grama do lado do asfalto, ela empalideceu de um jeito tal e ficou roxa. Eu dobrei meu joelho ali porque a Maria estava morrendo e repreendi o espírito de morte. Ela teve traumatismo craniano e derrame cerebral. A Marisa, minha mulher, teve fratura de 6 costelas e derrame sanguíneo em um dos pulmões de 1 litro de sangue.
Acidente gravíssimo. Foram levados para o hospital, eu permaneci no local porque eu estava em melhores condições. Até porque eu usava cinto. O Manuel usava cinto, ficou ferido, mas não com gravidade. Então a Maria, eu fiz essa oração para que desaparecesse aquele espírito de morte. Eu estava em melhores condições, mas lavado de sangue pelos vidros e também cheio de barro. Na parte da tarde, a Marisa veio numa ambulância UTI da Unimed e a Maria do Carmo foi transportada para Porto Alegre através do helicóptero UTI também. Bem, conseguem ver o carro aí? Quem vê o estado que ficou o automóvel, não titubeie em dizer que todos morreram. Aí eu digo assim, não, nem todos morreram. Então todos estão em cadeiras de roda? Também não. Alguém sabe me dizer que marca e que modelo é esse carro aí? Ele estava, esse carro, tirei 0 quilômetro, ele estava há 11 meses na minha mão. Faltava 1 mês e foi dado perda total. Então, nem a Maria do Carmo, nem a Marisa, nem eu, nem o Manuel estamos em cadeira de rodas e, obviamente, que não morremos. Então, Deus permitiu o acidente, Ele não nos livrou do acidente, mas nos livrou do acidente. E os ataques a mim, como oficial da DUNEP, eles não pararam por aí. Alguns de vocês conhecem o meu depoimento da pescaria que eu fui fazer no Pantanal do Mato Grosso e não sabendo nadar. O barco naufragou comigo e as piranhas também não comeram meu corpo. Então eu sou assim mais ou menos como o Bruce Willis, aquela série Duro de Matar. O inimigo ele tem tentado me matar várias vezes. Sei que um dia, se Jesus não voltar até lá, eu vou morrer com todo mundo. Mas não é pela vontade dele, Satanás, o diabo. É pela permissão de Deus. Deus me livrou desse acidente aí. E quando eu descobri esse cidadão, a minha morte foi tramada no maior centro de candomblé que tem no Rio Grande do Sul, na América do Sul, que é em Torres. E quem levou para fazer esse trabalho para me matar, primeira coisa, eu pedi a Deus que tanto ela, a feiticeira, quanto ele, tivesse uma chance pelo menos de entregar a vida para Jesus. Mas que naquele momento, independentemente, eu os estava entregando nas mãos de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Soube depois que esse cidadão, que parece que é dono de uma rádio, que estava pele e osso. E eu não roguei praga para ele. Porque a Bíblia diz também que a mim, Deus falando, a mim pertence a vingança. Ou, em outras palavras, eu, Deus, executo a vingança. Uma coisa muito boa é quando alguém nos ofende ir lá encher de tapa, dar um tiro, se vingar. É uma alegria momentânea. Mas a melhor alegria é perdoar. Porque dura mais, se prolonga mais a tua alegria.
quando tu perdoas. E agora vamos ver o versículo aqui do Tiago. Eu sou testemunha desse versículo aí do Tiago, meio irmão de Jesus. Porque o Jorginho e a Mari oraram em Portugal, um mês antes do acidente, o Zago no dia do acidente, o Robério e a Elda Marcon no dia do acidente. Então percebam vocês que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, ou muito pode nos seus efeitos. Nem o Zago, nem a Laura, nem o Jorginho sabiam do acidente que iria acontecer minutos depois do que estava acontecendo. Mas eles repreenderam em nome de Jesus. E eu estou aqui contando para vocês. Porque se Deus fez por mim, pode fazer para qualquer um. Não pensa no merecimento pessoal. Pensa que Deus te quer do jeito que tu és. Com os teus defeitos, com os teus... Enfim, todas essas tuas circunstâncias, boas ou más, Deus te quer assim. E Ele tem providências excelentes para todos vocês. Quando eu terminei esse testemunho lá em Augusto Pestana, eu fiz um convite. Se alguns dos presentes querem entregar sua vida para Jesus, se você quer confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, e essa pergunta eu tenho que fazer hoje, porque pelo menos um jovem está aqui pela primeira vez que não conhece a Donep. Então eu pergunto: alguém quer entregar sua vida para Jesus? Entregando a vida para Jesus não significa que a sua vida vai ser um mar de rosas. Eu estou servindo a Donep há muitos anos, 25 anos, e tenho enfrentado essas coisas. Mas Deus tem me livrado. Porque eu sou interessante, sou inteligente, sou isso, sou aquilo, não. Pura e simplesmente porque, como diz o pastor Gideon Madeira, Deus tem interesse em te levar em alguns lugares. Tu vais falar para pessoas importantes e eles vão aceitar Jesus. Então a pergunta que eu faço hoje: se tem alguém, pode levantar a mão. E aqui nós estamos encerrando. Eu quero agradecer ao Zago, ao Humberto, ao Sérgio, aí todo Montanha, todos os oficiais da Donep no capítulo 4. Aqui eu pertenço com muita alegria. E espero que vocês tenham tido uma boa noite. E sobretudo confie nesse versículo. Muitas pessoas estão orando por vocês que vocês nem conhecem, intercedendo dia e noite para dar um livramento, para que Deus abra uma porta, uma oportunidade de negócio, de emprego, de estudo, enfim, de saúde. Deus faz todas essas coisas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.